Boa noite. Então, gente, o nosso tema é esse, o sacramento do momento presente. E é uma reflexão sobre o tempo, sobre a nossa relação com o tempo. E a gente vai passar por uma série de assuntos introdutórios. Eu vou tentar dar uma base de conceitos e aí nós vamos discutir como é essa nossa relação com o tempo e de que forma a fé cristã vai afetar a nossa relação com o tempo. Esse é um assunto relativamente complicado. Quem já teve alguma aula, alguma vez, já discutiu essa questão do tempo, já teve a oportunidade de discutir isso em algum momento. Esse assunto é muito interessante e é reconhecidamente um dos assuntos mais difíceis que existem na filosofia. É muito difícil dar uma descrição adequada do tempo, seja na filosofia ou em ciência também. Mas eu não tenho pretensão aqui de resolver todos os possíveis problemas teóricos e científicos em torno do tempo, né? A gente vai fazer uma reflexão em parte teológica, em parte filosófica, mas focando a nossa relação pessoal, a questão existencial, como que a gente experimenta e como a gente deveria experimentar o tempo. Então a palestra está baseada em grande parte numa outra palestra com o mesmo título do Andrew Fellows, que é o obreiro do L'Abri da Inglaterra. Então quem for no L'Abri depois e tiver condição de ouvir inglês pode ouvir a palestra também. Mas a gente fez algumas modificações substanciais aqui. Eu acho que o Andrew não vai ficar bravo com isso. A gente conversou antes a respeito, né? Então nós temos as nossas próprias ideias a respeito disso. Mas, gente, é uma coisa muito interessante. Logo no começo da palestra dele, é interessante, ele diz que é uma coisa muito básica, mas ao mesmo tempo os ouvintes poderiam se sentir até insultados por isso. Mas uma coisa fundamental, antes da gente discutir a relação do tempo, ele cita uma declaração de Pascal, que é uma coisa simples, mas essencial, de que os homens são felizes com Deus e infelizes sem Deus. É uma coisa muito básica, muito fundamental. E toda a nossa discussão a respeito do tempo gira em torno disso. O ponto nosso é que se a gente se afasta de Deus, a nossa relação com o tempo fica distorcida. Fica distorcida porque a gente vai ter que encontrar uma alternativa para Deus, e essa alternativa, via de regra, vai distorcer a nossa relação com o tempo. Então esse é o nosso ponto, é a idolatria. Nosso primeiro problema é a idolatria, como que ela afeta a nossa relação com o tempo. E aí nós vamos passar para de que forma a relação com Deus pode redimir a nossa relação com o tempo. Gente, em primeiro lugar, e isso é um aspecto da visão judaico-cristã das coisas, nós sempre escolhemos Deus ou um substituto. A gente precisa de uma alternativa. Se a gente não tem Deus, a gente vai botar alguma coisa no lugar. Pode ser uma coisa maior, menor, mas sempre a gente vai tentar preencher aquele espaço que foi desocupado, né, por assim dizer. A gente vai tentar preencher com alguma outra coisa. Isso é interessante. No final de 1 João é a última declaração. Eu gosto dessas declarações na Bíblia que aparecem isoladas. Está escrito lá: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso é interessante. A idolatria é um perigo constante para nós. A gente vê lá nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos começam com o anúncio de que Deus é único, que a gente não pode ter outros deuses. Quando Paulo vai descrever a natureza do pecado lá em Romanos 1, ele vai dizer que o pecado é essencialmente idolatria, né, que os homens tinham conhecimento de Deus, mas não glorificaram como Deus, né, e aí fizeram deuses a imagem de animais, né, e seres temporais do próprio homem. Então a gente ou está com Deus ou a gente vai achar um substituto que a gente vai encontrar da tradição, vai receber das pessoas, da cultura, ou que a gente vai criar com a nossa mão, como está lá em Isaías, né? A gente vai tomar um pedaço de madeira e vai talhar um Deus ali. Então a gente pode ter divindades mais sofisticadas, pode ser objetos teóricos, né? Pode ser uma construção científica, mas no final das contas
aquilo que a gente usa como que tem valor supremo para nós, que tem valor último, tem a mesma função da divindade. Isso é uma coisa importante. Muita gente acha que está livre da religião simplesmente porque não se insere numa tradição estabelecida, uma tradição religiosa estabelecida, sei lá, o hinduísmo, o budismo ou uma religião local, e porque não acredita na existência de divindades. Então a pessoa fala assim, eu estou livre de religião. Mas religiosidade, espiritualidade é muito mais do que você acreditar numa divindade ou seguir uma tradição religiosa. Se você comparar a atitude que uma pessoa religiosa tem com a sua divindade e a atitude que a pessoa não religiosa tem com aquilo que tem valor supremo para ela, você vai perceber que a atitude é muito similar. Tem algum tipo de contato, de experiência comum. Não é que o religioso, estou dizendo para aquele que é secular, né? Não é que o religioso está do outro lado, que ele é uma pessoa completamente diferente. Nós respiramos usando o nariz, a gente enxerga usando os olhos, e a gente valora as coisas, e a gente dá para algumas coisas valor absoluto. Então, aquilo que o religioso faz de um jeito, você que não é religioso vai fazer de outro, mas você vai precisar fazer, que é uma função da natureza humana. Quer dizer, o ponto é que se você não tem uma divindade como Deus, você vai ter uma outra coisa que tem essa função de criar, de dar para você sua identidade. Você vai usar alguma outra coisa, algum ponto de apoio para construir a sua identidade pessoal e para encontrar valor, né, significado aí na vida. De um jeito ou de outro você vai fazer isso. Agora, o ponto é que os ídolos não funcionam para dar esse sentimento de ultimidade, né, ou de valor supremo. Não funcionam porque eles são finitos. É uma coisa bastante óbvia, né? Como você vai atribuir valor supremo para algo que não é supremo? Então, se de fato Deus não existisse mesmo, se Deus não existisse, nós seríamos os seres mais miseráveis de todo o universo. Porque nós temos uma necessidade de atribuir valor supremo quando não há coisas que tenham, ou uma coisa que tenha valor supremo. Não existe. Quer dizer, é uma espécie de disfunção realmente estranhíssima. Gente, essa aqui é a namorada do Rodolfo? Mas, então a gente vai tentar atribuir valor supremo para alguma coisa e isso não vai funcionar. Né? Esse é a afirmação cristã. Claro que a gente não apresentou aqui um argumento para esclarecer por que é assim. A gente está só dizendo, até porque não é o nosso ponto principal discutir o mérito da questão. Mas é parte, a gente pode discutir depois nas perguntas, mas é parte da visão cristã das coisas, que de fato a gente ou vai seguir a Deus ou vai seguir um substituto, e os substitutos não funcionam, eles não nos convencem interiormente de que eles têm esse valor absoluto, porque eles não vão suprir a nossa necessidade. Agora, mudando um pouco para a questão do tempo, nós somos seres temporais, a gente está no espaço, está no tempo, nós temos corpos, né? Então a gente está sujeito a espaço e tempo, a gente existe dentro dessas dimensões, e a gente tem uma intuição do tempo, mesmo sendo difícil de descrever isso racionalmente. A gente tem uma intuição, uma experiência de tempo. Falando ordinariamente, a nossa experiência pode ser dividida em passado, presente e futuro. Isso é o óbvio, né? Na nossa experiência do tempo. A gente tem termos diferentes para descrever passado, presente e futuro. Agora, por que a gente divide o tempo desse jeito? A gente poderia dizer que a gente tem intuições ou faculdades próprias para lidar com essas dimensões da temporalidade. A gente acessa o passado com a memória e o futuro com a imaginação. Se você consultar aí a sua experiência interna, você vai ver que não é muito difícil perceber isso. Através da memória você se lembra do que aconteceu ontem, anteontem. Através da memória acumulada de uma cultura você pode até escrever uma história, e você se lembra dos instantes imediatos aí que vieram antes, mesmo que a sua imagem disso seja seletiva, imperfeita, mas você tem a memória. E a gente não tem um acesso do mesmo tipo, naturalmente,
ao futuro que a gente tem ao passado, porque o passado já se concretizou, o futuro ainda não. Mas a gente tem a capacidade de imaginar, e a gente pode fazer projetos, né? Isso é uma coisa curiosa que o ser humano faz. Nós podemos fazer previsões e acertar nas previsões, né? Então a ciência, por exemplo, é um exemplo interessante da ciência moderna, dessa capacidade de imaginar, né? Porque a gente pode, por exemplo, construir um modelo para descrever um processo físico e testar esse modelo com o conhecimento que a gente tem. Nós sabemos, por exemplo, que foi proposto aí, só para dar um exemplo, né? Sugeriu-se o modelo do universo inflacionário, e que existiria então um Big Bang no início, que houve uma explosão, o universo foi crescendo, e entre as previsões dessa teoria existia de que existiria uma radiação de fundo que seria resultante dessa explosão original. E de fato isso foi confirmado, a existência de uma radiação de fundo mais ou menos uniforme no espaço, e que o pessoal, por cálculos, pôde relacionar com o Big Bang. Quer dizer, isso não significa que a teoria seja totalmente correta. Pode ser que uma outra teoria explique a origem dessa radiação de fundo. Mas o fato é que os homens conseguiram imaginar um modelo de como que o universo funciona e imaginar que, se ele funciona desse jeito, alguns fenômenos vão se verificar quando nós tivermos condições de fazer um exame. Quer dizer, não é que a radiação apareceu depois que a imaginação foi realizada, mas é que o homem conseguiu imaginar aquilo que ainda não estava ao seu alcance. Quer dizer, o conhecimento dessa radiação de fundo ainda era futuro. Então a gente pode imaginar, a gente especula. O Poincaré fala da imaginação como uma sonda do real. Porque a gente, com a imaginação, a gente testa possibilidades que não estão dadas ainda. Que o nosso sistema atual de pensamento, as nossas teorias, a experiência passada ainda não deram conta de dizer. Então a gente imagina, cria uma coisa fantástica e de repente, através dessa fantasia, a gente acessa possibilidades que estavam aí ou estavam vindo na nossa direção e a gente não conhecia. Então nós temos condições de ter uma intuição do futuro que vem através da imaginação, e a gente tem uma condição de se lembrar do passado, mas ainda assim a nossa consciência está aí no presente, né? A nossa consciência, o assento da nossa consciência é o momento presente. Mesmo quando nós pensamos no passado ou imaginamos no futuro, a gente faz isso quando? A gente faz no presente, né? Nesse momento, nessa situação que a gente está agora. A gente traz o passado para junto da gente e a gente tenta laçar o futuro na imaginação. E a gente quase que sente a aproximação, né, do futuro. Não é difícil para nós imaginar isso. Então a gente tem essa experiência, mas ela é condensada no presente. E como que a gente experimenta o presente? O que é dado nesse instante? Com a percepção, né? Com a intuição ordinária, que é diferente dessas outras duas. Então você percebe as coisas com o pensamento, com a reflexão, com o seu sistema sensorial, né? Com a visão, com o tato. Mas você percebe também de outras formas. A gente tem percepção estética, né? A gente tem percepção social. Será que eu posso? Então, gente, quando tiver muito calor, a gente abre um pouquinho. Então, a gente tem a percepção do que é dado agora para nós, no presente, mas a nossa consciência não é formada só dessa percepção. Veja que se a nossa consciência fosse formada só do instante imediato, a gente viveria num começo eterno. Seria só isso que a gente teria. Os instantes estariam isolados entre si na nossa experiência e a gente não experimentaria a duração, né? Quer dizer, que uma coisa vem depois da outra. Você saber que uma coisa vem depois da outra, você tem que saber ainda que a outra passou. Então, de alguma forma, a outra coisa ainda está com você. Ela passou, mas você reteve algum elemento daquilo ainda dentro de você. Então você tem a duração, né? A coisa passa. Quer dizer, a nossa consciência do tempo é presente, mas é a consciência do atual, do passado e das possibilidades futuras agora. Quer dizer, isso é a consciência cheia, né? Que a gente tem, a consciência de tempo que a gente tem. Por isso a gente tem a duração. Então os filósofos aí há muito tempo vem tentando lidar com essa experiência do tempo. Então,
só para citar dois aqui que a gente vai lidar com eles um pouquinho, ou com algumas ideias deles só, né? Henri Bergson, relativamente famoso, até porque acho que foi no ano passado, no ano retrasado, teve um programa no Fantástico de Filosofia, né? Eles davam uns capítulos de filosofia, foi bem interessante tudo. E até num dos programas eles trataram com o tempo e eles citaram esse filósofo. Mas ele se tornou famoso por identificar a duração como esse elemento mais essencial do tempo. O que seria o tempo essencialmente? A duração. Seria a experiência de duração. E a gente, por causa de algumas características da cultura moderna, nós criamos a ilusão do instante na visão dele. O que seria um instante? Porque o tempo seria um movimento, né? O instante seria um congelamento de uma etapa do movimento, mas como o movimento continua, que o tempo seria esse movimento para frente, isso que a gente congelou não é tempo. Ou é uma imagem irreal, é como uma fotografia, né? A fotografia capta ali um momento da luz, mas não pega a realidade de fato, né? É uma imagem. Então, quando você congela um instante, você não está falando do tempo. Você está falando de uma multiplicidade de fenômenos que aconteceram durante o tempo. O tempo seria o movimento. Mas muita gente não aceitou as ideias do Bergson. Então, o Gaston Bachelard, por exemplo, que era um outro filósofo francês, achava que o tempo é o instante. É exatamente esse instante que passou. Quer dizer, a gente poderia falar do tempo não como uma continuidade, mas como uma série infinita de instantes, que haveria uma descontinuidade essencial no tempo. Mas eu não vou tentar resolver um problema desse tamanho, né? Quer dizer, dar uma solução aí para o debate. Mas, de forma programática, eu diria que a partir de uma visão cristã das coisas, nenhuma das duas pode ser absolutamente verdade. Porque, por um lado, existe sim, numa perspectiva cristã, existe duração. O tempo não é só um instante, é a presença do passado e do futuro, ou pelo menos da antecipação do futuro, na nossa experiência presente. Até porque é por isso que o passado é tão importante numa visão cristã das coisas. Ao mesmo tempo, a ideia do instante faz sentido, porque se o instante é fundamental, isso significa que o que acontece agora não é só a continuação do que estava vindo, mas algo novo pode acontecer agora. E para toda a imagem cristã da possibilidade, a ideia cristã da possibilidade de milagres, de que algo novo acontece, que existe até uma nova criação, né? Que, por exemplo, Jesus seja o verbo encarnado, quer dizer, uma pessoa que você não pode reduzir ao que estava acontecendo antes do processo histórico, ou a um movimento intrínseco do processo histórico. Então, Jesus é o novo, é o que você não pode explicar a partir do que vinha antes. Então, numa visão cristã das coisas, existe novidade. Para ter novidade, um instante tem que ser importante. Quer dizer, não estou solucionando o problema filosófico, mas eu diria que tanto duração como instante seriam essenciais para nós. Então, nós vamos voltar nisso logo na frente. Mas o fato é que, havendo intuição do futuro na imaginação e a lembrança do passado na memória, isso está concentrado no presente. No presente que a gente lembra do passado. É no presente que a gente imagina o futuro e que a gente percebe as coisas. Quer dizer, de qualquer modo, o agora é essencial. A gente só tem consciência do que a gente da nossa concretude, no agora. Você consegue ter contato com você agora. Você pode pensar a respeito do que você fez, imaginar o que você vai fazer, mas o seu contato direto com você mesmo é nesse momento, é o agora. Que o Tillich fala até a respeito do eterno agora, né? O André usa inclusive essa ideia, eternal. Agora, o que os ídolos fazem com respeito a isso? Então, esse é o nosso ponto, nosso problema. O que os ídolos fazem é distorcer a nossa relação com o tempo. Tem muitas distorções possíveis da nossa relação com o tempo. Você pode negar o passado, negar o futuro, e a gente não vai discutir todas as possibilidades.
Agora, a distorção fundamental é a seguinte: a gente, na visão bíblica das coisas, existe a temporalidade, existe Deus que é eterno, né? Tudo que é criado é temporal, está sujeito a uma ordem. Deus é eterno, Deus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. E como o homem foi criado à imagem de Deus, a relação essencial do homem é com a eternidade, ainda que ele seja temporal, né? O homem foi feito do pó da terra, é temporal, mas ele tem o fôlego também de Deus. Então, o homem ele vive no tempo, mas a sua relação fundamental é com aquele que é a origem do tempo, é a origem de todas as coisas. Então, o que o ídolo faz, essencialmente, é romper a idolatria, né? Faz a gente romper essa relação com o eterno e buscar um equivalente dentro do tempo. Quer dizer, algo que não é estável, que não é absolutamente estável, que é Deus, né? Então a gente rompe essa relação com a eternidade e cai no tempo, cai na temporalidade, tenta achar um equivalente dentro do tempo. Então esse é o problema fundamental. Agora, quando a gente tenta buscar a saída ou a fonte para a nossa identidade dentro do tempo, então essa relação fundamental aí, esse equilíbrio do instante, do momento presente e ao mesmo tempo a experiência da duração, de passado, presente e futuro, é quebrado. Esse equilíbrio é rompido. Esse é o nosso problema fundamental. Nós vamos ver como que esse rompimento acontece. A gente é lançado coloquei aqui num pêndulo, uma relação pendular aí, de tentar agarrar o momento presente e ao mesmo tempo se afastar do momento presente. Isso é o resultado da idolatria. A gente rompe a relação com o eterno, a gente tenta achar o fundamento para a nossa vida dentro do tempo, então a gente é lançado nessa tensão. A gente tenta encontrar o sentido no tempo, mas o tempo escapa, então a gente se afasta do tempo e perde a única possibilidade de vivenciar o que a gente é, porque a gente é temporal. Então, como que isso acontece é o que a gente vai ver agora. Em primeiro lugar, como exatamente os ídolos promovem esse desequilíbrio na nossa relação com o tempo? Em primeiro lugar, os ídolos vão distorcer a nossa relação com o futuro, por uma razão relativamente óbvia. Como os ídolos são finitos, a gente não pode confiar no ídolo. Eles não podem garantir a nossa segurança a longo prazo. A razão é muito simples. A gente sabe da finitude dos ídolos. Então, quando a gente adere a um ídolo para ganhar a identidade dele, a gente vai experimentar ansiedade. A ansiedade é o resultado imediato na nossa relação com o futuro da idolatria. Você confia, por exemplo, como forma de ganhar a sua identidade, no seu sucesso profissional. Tem coisa mais comum do que isso hoje, né? É o sucesso profissional. Vai ser vou ganhar aí a minha felicidade, a minha identidade. Só que você sabe muito bem que você não pode garantir isso, né? E, na verdade, o seu sucesso profissional, caso aconteça, também não é suficiente. Então, o que isso gera em você é a ansiedade, essa intuição do nada. Você sabe que ali na próxima esquina, o seu sucesso profissional pode ruir, né? Ir para o espaço, ou de repente nem acontecer, né? Você ficar viúvo do seu sucesso profissional sem nunca ter sido. Então isso gera ansiedade como uma condição permanente. Não é ansiedade, não é o medo a respeito de uma coisa ou de outra. Quando você localiza, a gente fica ansioso. Às vezes, por exemplo, como outro dia eu fui levar a Denise, minha filha mais velha, para fazer o exame de sangue. Então, imagina aquela tensão, né? Criança de 8 anos, vou fazer o exame de sangue, de criança de 9 anos. Eu vou fazer o exame de sangue, e isso é terrível. Ela sentia como se fosse morrer, o fim do mundo. Não estou chamando exatamente isso de ansiedade aqui, essa ansiedade
que é mais psicológica, mais relacionada com ali, detalhes do futuro imediato. Eu estou falando daquela ansiedade existencial, né? É aquele vazio, aquele medo que é um medo mais entranhado, que não é o medo de uma coisa. O Paul Tillich ele explica de uma forma interessante essa ansiedade existencial, a angústia, né? A Angst, na linguagem dos existencialistas alemães. Não é meramente o medo de alguma coisa, porque o medo é concreto, né? O medo é concreto. Você tem medo do cachorro, você tem medo, sei lá, da sua mulher, você tem medo daquele motorista, do ônibus que você conhece. Mas a ansiedade que se desenvolve quando você tenta fixar o seu futuro em coisas passageiras é um negócio mais profundo, porque ela não tem objeto. Porque o objeto dela é o nada. É a sua consciência do não ser ali que está chegando, que está perto, em volta de você. A possibilidade de tudo ir para o saco. Então, se você adere ao temporal, você não tem como lidar com essa ansiedade. Não tem saída para você. Mesmo que você controle todas as contingências possíveis, você não tem saída para isso, porque o não ser está vindo aí, né? Você experimenta no tempo, porque o momento que é agora, um segundo depois não é mais. Então, ansiedade. O ídolo vai distorcer sua relação com o passado também. Porque, e todo mundo conhece isso muito bem, porque a gente bota a nossa confiança em tantas coisas, né? No relacionamento com uma pessoa, no futuro do país, no nosso sucesso profissional, na sua inteligência, e você é decepcionado incessantemente por essas coisas. Porque lá na frente aquilo não te dá a satisfação que você esperava, ou no final aquilo promove um prejuízo na sua vida. Você confiava tanto, para você aquela pessoa que você estava namorando era o máximo, aí a pessoa pisa na bola com você, te trai, acaba com você está ferrado. Decepção, primeira decepção. Não, vou tentar de novo. Aí trabalha igual um louco, né, para ver se tem um sucesso profissional e tal. Aí lá no trabalho você é passado para trás pelo seu melhor amigo lá, que contou uma mentira pro chefe e o negócio pegou e você se ferrou. Aí outra decepção. Aí você vai para a igreja, fala, minha vida está uma porcaria, vou para a igreja. Aí vai para a igreja, fala, agora todos os seus problemas, como é que é o slogan? Se acabaram. Todos os seus problemas se acabaram. Aí você chega lá dentro e aquele pastor picareta acaba com você. Então, e uma decepção atrás da outra. Aí começa a virar uma carga, né, para você lidar com isso. Porque você estava fundando a sua identidade sistematicamente ali em coisas que não podiam garantir esse negócio para você. E isso traz uma sensação de vergonha também muito grande. Não é vergonha só, porque às vezes a gente faz coisa errada e tem que ter vergonha. Né? Tem que ter vergonha de coisa errada. Mas existe uma vergonha que é diferente. Igual a ansiedade existencial é diferente do medo. Existe uma vergonha que também é diferente dessa vergonha pontual de coisas que são feitas, que é a vergonha de você. Não é a vergonha porque você não atingiu um padrão que você sabe que é certo e não está atingindo. É a vergonha de ter seguido um padrão errado, de ter sido enganado por você mesmo. E aí a sua mentira que você contou para todo mundo e para você ser exposta publicamente por causa da decepção. Então essa vergonha é de matar. Ela é mais lá embaixo, essa vergonha. Então, se você funda a sua identidade num ídolo temporal, finito, né, instável, isso é o que vai acontecer. Você vai sofrer de ansiedade crônica existencial e você vai sofrer de decepção crônica, ao ponto de virar um cínico. A não ser, claro, que você use mecanismos, como muita gente faz, mas isso também tem seus próprios resultados, para negar. Só que quando você começa a negar a realidade,
que essas coisas trouxeram decepções, né, e negar a realidade da morte, você vai se tornar uma pessoa inautêntica, uma pessoa superficial. Porque você mantém a sua saúde mental à custa da evasão da realidade. A realidade de que o mundo nos decepciona e a realidade de que esse mundo não tem fundamento, sustentação nele mesmo, que é a ansiedade, é o desespero. Você tem que encarar a realidade. Quer dizer, ou você encara a realidade, aí você morre, né? Nós vamos ver como, ou você foge da realidade, para você ter uma vida normal, mas você vai se tornar uma pessoa fina, uma pessoa sem densidade, uma pessoa inautêntica, superficial, que é o que muita gente faz para sobreviver, não encara a realidade. Agora, os ídolos vão distorcer também, gente, a nossa relação com o presente, e esse é o ponto crítico da coisa toda, porque a nossa consciência do passado e a nossa imaginação do futuro é trazida para o presente, integrada com a percepção para formar a nossa consciência de duração. Então a gente sente que o mundo está funcionando, as coisas estão passando, porque a gente imagina o futuro e a gente lembra do passado e a gente junta tudo. E aí a gente planeja, claro que isso é um processo muito automático, muito natural, mas a gente atua no mundo, a gente projeta a nossa consciência no mundo quando a gente junta essas coisas. Porque aí a gente age como nós agimos como seres humanos mesmo, né? A gente tem memória, a gente usa isso para decidir o que a gente vai fazer agora. Então isso é fundamental, a integração das três coisas. Mas é no presente que a coisa acontece. Agora, se a consciência do presente, como a gente colocou, é fundida, né, com essa memória do passado e a imaginação do futuro, se a gente distorcer a nossa imaginação com uma ansiedade excessiva, ou a gente distorcer a nossa memória do passado com a decepção e a vergonha, a nossa experiência, o nosso engajamento com o presente vai ser distorcido, porque a gente usa isso para viver. Então a nossa relação com o presente vai ser distorcida com certeza. Então, em primeiro lugar, essa prisão da ansiedade, esse sentimento de preocupação a respeito das contingências do futuro que vão se acumulando, quanto mais você entende o mundo, mais ansioso você pode ficar com as possibilidades, né, de desastre e de falha, né, no futuro, tanto para a raça humana como um todo, como para você individualmente. Você, ao mesmo tempo, você se sente tão decepcionado com o passado que você quer só se livrar do passado, você não quer mais saber, você quer se livrar daquilo, ou, e isso é o mais comum, a memória do sofrimento, do passado, a mágoa por causa de tudo que aconteceu com as pessoas, com o mundo, com Deus, começa a determinar tanto o seu presente que você já não consegue tomar suas decisões senão com base nessas experiências negativas de vergonha e de decepção. Você começa a ficar paralisado. A gente sabe que isso pode atingir níveis patológicos, né? Quer dizer, uma pessoa com muita ansiedade, ela pode ter tanto pânico que ela não sai de casa. Por que ela não sai de casa? Porque milhões de coisas terríveis podem acontecer se ela botar o pé para fora de casa. Então a ansiedade pode paralisar a ação, né? Você começa a ficar covarde com a vida, você perde a coragem de agir, de enfrentar as coisas, a esperança de que o negócio pode dar certo, de que existe um futuro, de que vale a pena fazer alguma coisa que preste. De repente não vale a pena, porque não tem futuro, não tem esperança. Quer dizer, a ansiedade pode... você fica tão preso, na verdade, no futuro, ou nessa imaginação distorcida, né, que a sua ação no presente fica paralisada, um medo, né, de agir. E ao mesmo tempo, a decepção e a mágoa com o passado e a vergonha podem te dominar tanto que você não consegue mais vivenciar o presente, né? Você não consegue mais desfrutar aquele momento. Então, isso é o primeiro efeito, né, que esse aprisionamento ou essa tensão, né, entre
ansiedade excessiva do futuro ou a decepção com o passado vão exercer sobre o tempo presente. Você se desengaja do tempo presente, porque você vive a ansiedade. Você não vive o que é dado para você agora, no presente. Você vive o sentimento de ansiedade e esse sentimento governa tudo que você faz. Ou você vive a mágoa e a decepção do passado. Você habita nisso, você se alimenta disso, você não consegue mais receber o que vem agora. Então esse é o primeiro resultado, é um desengajamento do presente. De fato, tem uma análise de um teólogo chamado Emil Brunner, alguns aqui devem ter ouvido falar, ele tem um texto interessante a respeito de tempo. Ele diz que no caso do Ocidente isso aconteceu. A gente está com essa sensação de que o tempo está passando e a gente começou a contar o tempo para tentar usar ao máximo, mas a gente está sempre preocupado com o futuro. E essa preocupação distorcida com o futuro e a tentativa de controlar todas as coisas através da tecnologia faz com que a gente perca a capacidade de simplesmente viver o presente. Por que a gente diz que a gente não tem tempo? Isso acontece mesmo. Eu muitas vezes falo que não tenho tempo. Mas isso pode ser mais do que uma afirmação de que você é muito ocupado. Pode ser mais do que isso. Uma pessoa pode ser muito ocupada. A questão é outra. A questão é que você habita no que você tem que fazer. Você não vive o agora. Você não sente o agora. Você não sente o momento. Isso é um problema. Isso é um problema da nossa cultura. A combinação dessa preocupação em controlar o tempo e ao mesmo tempo em controlar todas as coisas revela o elemento de ansiedade que existe na nossa cultura. A gente está tão preocupado em garantir o futuro que o presente não é vivido mais adequadamente. Por isso que o tempo passa assim, né? A vida passa num minuto. Por que passa tão rápido? Porque a gente não está sentindo a duração da coisa. A gente não está sentindo porque a gente foi desengajado do presente. Tem alguma coisa que está tirando a gente da experiência do presente. Por isso que na roça o tempo passa mais devagar do que na cidade. Por quê? Porque tem uma coisa errada. Tem uma distorção na nossa relação com o tempo. Então, o ídolo, ou te prendendo na mágoa, no ódio, na revolta, né, na vergonha, na decepção, ou te aprisionando na ansiedade, no desejo de controlar tudo, no medo do futuro, ele te desconecta do presente. E aí você não vive mais. Porque se você só existe no presente, ainda que você relacione com o passado e com o futuro, se você existe no presente, perder sua relação com o presente é morrer. Acabou. Porque é no presente que você vivencia o seu eu e todas as coisas. Agora, não é que as pessoas não sentem esse desengajamento. As pessoas sentem. E aí o próximo passo, depois da distorção, né, da memória e da imaginação, para tentar se livrar desse desengajamento, então a gente pode cair no outro erro, que também é característica da nossa cultura, de tentar mergulhar totalmente no presente e chutar o pau da barraca, por assim dizer. Quer dizer, a gente não quer mais saber do futuro e não quer saber do passado. O negócio agora é viver o instante, né? É o carpe diem numa interpretação não cristã, né? Você vai viver o momento, viver o distante. Eu não quero saber do passado, eu não quero saber do futuro, eu vou me engajar. Só que isso não dá certo. Por que não dá certo? Porque o instante só tem sentido, consistência, na conexão dele com as possibilidades futuras e com as atualidades passadas. A gente não experimenta duração só no instante. O que a gente experimenta no instante é a presença do passado que vem nos acompanhando e a possibilidade do futuro que orienta a nossa ação. Quando você tenta viver um instante e chuta o balde com o passado e com o futuro, você não experimenta nada. Não existe um instante sem o processo. Não tem jeito. Então o que acontece? O hedonismo que a gente tem hoje, quer dizer, um negócio assim, eu vou ter um prazer agora, ele é problemático. Exatamente por isso. Porque quando você tenta esquecer de tudo e tenta experimentar o presente, acontece uma coisa muito engraçada. Não sei se vocês já perceberam isso.
A experiência do prazer. Qualquer tipo de prazer. Pode ser o prazer sexual, pode ser o prazer de beber alguma coisa, de comer um doce. Você não consegue pegar. É igual um vento assim, que é uma coisa que está passando, mas você não consegue pegar. O prazer que você tem com qualquer coisa é real, mas ele não é tão real. A consistência da experiência do prazer, ele é muito fluido, ele é meio gasoso, assim, é uma coisa que você, se você tentar agarrar, ele passa entre os seus dedos. É como tentar segurar a água. Então, o hedonismo vai esquecer o resto para tentar viver o presente só. Só que o presente não é uma coisa que você consegue agarrar. Não tem jeito de segurar ele. Então, se você já tentou mesmo desfrutar de prazeres, você vai descobrir que os prazeres não podem ser desfrutados adequadamente quando você se concentra neles. Porque eles não têm a consistência. Eles vão passando assim, e daqui a pouco acabou. Mas mesmo durante o processo, quando você tenta se concentrar na experiência de prazer, ela desaparece na sua frente como um vapor. Quer dizer, não estou dizendo que ela não seja real, mas é que ela não é real o suficiente. Agora, depende do tipo de prazer. Aí que dá. O único prazer que é absolutamente durável é a alegria de você ter um relacionamento com Deus, porque esse é interno, ele não é esse prazer superficial, é um prazer interno, e a experiência de duração desse prazer é muito mais intensa, mas muitíssimo mais intensa. Então, gente, o que o hedonismo vai produzir, né? Quando você fica tentando se agarrar aí, ter uma experiência significativa agora, mas sem pensar no passado e sem pensar no futuro. Quando você vê que não existe consistência no prazer, aí vem o tédio. O tédio é o último estágio do processo, porque aí não é mais o desengajamento pela pressão ou pela tensão exercida pela ansiedade e pela decepção. Esse nível de desengajamento é mais profundo porque ele é uma desilusão com a capacidade do presente por si só de te satisfazer. Quer dizer, se o futuro é ansiedade, o passado é decepção, e o presente não é consistente o suficiente, a experiência sensorial, o prazer e tudo mais, então isso é a desilusão final, é o desespero final. Aí é o tédio, né? Você perde a capacidade de sentir o sabor das coisas. Você não sente mais o gosto do doce, né, do chocolate. Não tem mais prazer. E isso é possível. Eu lembro de uma declaração no final da vida já do Darwin, em que ele comenta que depois de todos esses estudos dele, ele tinha uma visão mecanicista da realidade que ajudou muito na construção da teoria da evolução e por causa também de experiências pessoais, da perda da filha e tudo. Ele no final descreve a perda da capacidade de ter prazer, alegria. Ele gostava muito de ouvir música, por exemplo. No final da vida ele diz que ele começou a ouvir aqueles sons e ele não tinha mais prazer nenhum em ouvir a música. Aquilo parecia uma coisa sem sentido para ele. Quer dizer, isso é uma experiência intrigante. Quer dizer, a música, a gente sabe o que é, a gente tem a experiência de ouvir música, de ter o prazer. O que seria a experiência de você não ter prazer numa coisa que você tinha prazer, que você sabe que era bom? Quer dizer, nós temos a capacidade, talvez não a capacidade, mas a possibilidade de perder a percepção, que é o presente, de perder a percepção da beleza, do bem, do prazer no presente. A gente pode perder isso. Então, o tédio é o resultado da idolatria no presente. Que você tenta se fixar naquilo que está passando e você não consegue. O resultado final disso é o que eu chamaria, que é muito comum hoje, de hedonismo cínico. O que é o hedonismo cínico? É a pessoa que chutou o balde com o futuro. É muito comum isso como atitude pessoal, né?
A pessoa não acredita que o futuro tenha esperança, ela tenta garantir alguma coisa para si mesma, mas não é que ela tem esperança exatamente. Ela, para se livrar desse controle da decepção do passado e da ansiedade, ela vai se lançar em experiências de prazer, uma depois da outra, mas sem nenhuma expectativa de realmente encontrar sentido. Por isso eu chamei de hedonismo cínico. Tem aquela pessoa que, entre aspas, celebra a vida e zomba das pessoas que pensam que existe sentido. Zomba das pessoas que acham que tem algum objetivo, que o mundo tem algum propósito. E que qual seria a palavra correta para isso? Se orgulham, né? Se orgulham da sua própria miséria, né? Tem uma expressão que o André usou outro dia, loser pride. Loser pride. Quer dizer, a pessoa que acha o seguinte: é isso mesmo, o mundo é uma porcaria mesmo, não tem rumo para nada, então eu vou aqui curtindo a minha pinga e outras coisas, mas não consegue curtir isso também direito, então a pessoa fica cínica e hedonista ao mesmo tempo. Agora, eu não estou dizendo que todo mundo já passou por todos os estágios, né? Você pode ter só ansiedade excessiva, ou essa angústia, ou essa decepção com o passado, ou você pode estar ainda nessa experiência de desengajamento e não ter chegado no cinismo. Mas o ponto, esse é o ponto-chave, é que se você procura a sua segurança pessoal em qualquer coisa que seja temporal, a sua relação com o tempo vai ser distorcida de alguma forma, você vai perder a possibilidade de experimentar a duração do tempo em cada momento. Quer dizer, de curtir a coisa passando, né? Como que se pode sair dessa situação? É claro, o Evangelho é a solução.